Domingo, dia 14 de junho, um ótimo dia para você que acompanha a programação da NDTV. Estamos chegando com as notícias do agronegócio aqui em Santa Catarina. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos trazer os detalhes dos impactos na produção de leite em Santa Catarina. E mais, o agronegócio, mais uma vez, foi o setor responsável por quase 70% das exportações catarinenses. Vamos trazer os detalhes da produção de mais um tipo de queijo, que é regulamentada em Santa Catarina. Tudo isso e muito mais agora no ND Agro, que já está no ar. E a gente abre o programa de hoje com uma ótima notícia nas exportações de carne suína. Em Santa Catarina, o agronegócio alcançou mais uma marca histórica no ano passado. O setor foi responsável por quase 70% das exportações aqui de Santa Catarina. O grande destaque foi a produção de suínos. Olha só. Do volume total exportado pelo agronegócio brasileiro, Santa Catarina respondeu por 6,4%. Parece pouco, mas não para um estado que ocupa menos de 2% do território nacional. No ano passado, a produção agropecuária movimentou 32 bilhões de reais na economia catarinense e alcançou pela primeira vez o patamar de 68% de participação em tudo que é exportado pelo estado. A indústria de proteína animal foi a que mais contribuiu para esse resultado. No ano passado, o valor de produção de suínos ultrapassou o de aves, o que não acontecia desde a década de 80. A explicação está no aumento de 32% nas exportações. De um total de 867 milhões e meio de dólares, quase 90% foram de negociações com a China. A produção de frango era o principal produto em valor de Santa Catarina nos últimos 20 anos. E nesse ano de 19, houve uma inversão. A produção de suínos teve um valor superior à de frangos, pela primeira vez nos últimos 20 anos. E esse ano de 2020 se espera um distanciamento dos suínos em relação a frangos. Quer dizer, um valor da produção ainda maior do que apresentou no ano passado. Mais de 50% das exportações de suínos do Brasil saíram daqui do estado. E a tendência é de que os números continuem positivos, mesmo diante das dificuldades enfrentadas pela agroindústria em decorrência da pandemia do novo coronavírus. As crises de sanidade dos seus plantéis, tanto na Europa com influenza aviária, quanto na China com a peste suína africana, abrem oportunidades para o setor no Brasil. Produzimos com um custo muito competitivo, com qualidade altíssima, livre de qualquer enfermidade que possa criar dificuldades ou barreiras de exportação. O levantamento da Epagre ainda revela que o estado produziu quase a metade da banana e dos móveis de madeira exportados no país em 2019. Bons resultados para Santa Catarina, excelente desempenho no setor da proteína animal, mas também tivemos no milho, na soja e com relação a outros produtos, o leite teve um bom aproveitamento, uma melhoria de preço, o alho com bom desenvolvimento também. Mas as projeções para este ano também mostram um cenário desafiador. E esse ano também a gente teve o problema da estiagem que atrapalhou um pouco o desempenho da agropecuária. A Epagre fez um levantamento, até o mês de abril as perdas já eram próximas de 500 milhões de reais. É pouco provável que neste balanço se repita o desempenho dos anos recentes, porque são muitos problemas, além da estiagem, os problemas mercadológicos, né? Mas a expectativa é boa para as exportações esse ano, a gente fica nessa torcida, né? E na região oeste do estado, tem um pé de mamão mutante chamando a atenção dos moradores. Olha que curioso, ele produziu mais de 100 frutos de uma só vez. E a alta produtividade pode ter relação direta com as pragas que atacam a lavoura. Essa história é de São Miguel do Oeste. Vamos ver. A produção impressionou o seu Mário e a vizinhança. Eu nunca vi um mamão com tanta fruta. 102 frutas esse mamoeiro aí, ó. O pé fica no quintal da casa do seu Mário, em São Miguel do Oeste. Ele tem 4 anos de idade. Ele já produziu 3 anos e agora é o 4º ano.
E eu nunca vi um pé de mamão produzir 102 mamão. Esse é um pioneiro aqui da região aqui. A média de frutos para um pé de mamão dessa espécie é de 45 a 90 frutos. A nossa equipe procurou a EPAGRE para saber qual a possível razão dessa alta produtividade. Para este pesquisador, pode ter relação com a geada ou até mesmo com pragas que podem ter atacado a planta. As plantas crescem num tronco único e o que parece ter ocorrido na sua planta foi uma ramificação, que pode ter sido até pela idade da planta, né? Uma ramificação do tronco e que aumentou também o número de frutos da mesma planta, né? Essa ramificação ela pode ter ocorrido por alguns motivos. A morte do ponteiro normalmente estimula a brotação lateral e essa morte pode ser em decorrência do ataque de pragas, como por exemplo o ácaro branco, que mata o ponteiro e estimula a brotação lateral, como também pode ter ocorrido a morte do ponteiro por ocorrência de geada. Um fato curioso que está dando o que falar em São Miguel do Oeste: um pé de mamão mutante com 102 frutas. É bem interessante mesmo. A gente faz agora nosso primeiro intervalo aqui no ND Agro. Na volta, o queijo Corcase ganha agora normas de qualidade e identidade para comercialização aqui no estado. A gente conta os detalhes já já para você.